E isso me refundou, assim, eu reinventei o meu eu, o meu ser, por meio do conhecimento. Aí você constitui uma outra linguagem, e nós somos feitos de linguagem, né? Sim. O Sartre, filósofo francês, tem uma biografia sobre um grande autor francês, que é o Jean Genet. Uhum. É uma biografia gigantesca, assim, tem até umas 800 páginas. Eu não li ela toda, não, mas eu li uma parte dela e tem uma frase nela que eu nunca me esqueci, que o Sartre fala, falando sobre o Genet, né? Que o talento não é exatamente um dom, é uma saída que você inventa em situações desesperadas. E isso vale muito para minha vida, assim. Eu, na transição, eu tive uma infância bastante feliz, muito feliz. Eu vivi uma época do Rio de Janeiro em que ainda era possível brincar na rua. Uhum. Anos 80, né, velho? Sim. Anos 80, para quem tem filho, a gente sabe que é uma época muito diferente da de hoje, né? Uhum. Então eu circulava muito a cidade, cara. Eu com 10 anos de idade, 11 anos de idade, eu pegava ônibus, ia pra cima e pra baixo, andava pra cima e pra baixo. Então eu tive uma infância com muita liberdade, uma infância muito afirmativa, muito feliz. Na transição da infância para a adolescência, eu tive problemas que envolvem situações que envolvem outras pessoas. Eu não posso entrar aqui, porque senão eu entraria na intimidade de outras pessoas. Tá. Mas que foram problemas que me atingiram muito profundamente. Mas problemas que você conseguia materializar. Problema mesmo, tipo assim, sei lá. Por favor, não cite nomes, mas Sim, assim, pô, cara, a vida acabou, quebrou aqui uma amizade, isso aqui não pode acontecer mais, problemas graves. Problemas graves e que me atingiram, assim, no centro do meu ser. Caramba. Então eu virei uma pessoa melancólica nessa época, assim. E tem uma foto minha, velho, que eu fui encontrar anos depois, assim, que é uma foto em que eu entendi tudo o que eu era naquele momento, assim, é o retrato da melancolia. Eu tô comendo um hambúrguer numa sanduicheria de nome Chaplin. Então tem o logo, assim, escrito Chaplin, e eu tô comendo um hambúrguer e eu tô tão melancólico que a minha mandíbula, ela não tem nem força para mastigar um hambúrguer, sabe? Então eu tive esse momento da minha vida que eu fiquei muito fragilizado, e nesse momento eu tive um encontro com os livros, com o conhecimento, e isso me refundou, assim, eu reinventei o meu eu, o meu ser, por meio do conhecimento. Aí você constitui uma outra linguagem, e nós somos feitos de linguagem, né? Sim. Então eu me reafirmei socialmente, eu me reafirmei subjetivamente, e até hoje, para mim, o meu eu, ele começa aí. Olha só. O eu que vem antes, assim, ele, para mim, ele é tão diferente daquilo que eu me tornei, que primeiro, eu não me reconheço nele, e segundo, que para falar a linguagem dos psicanalistas, assim, especializados em trauma, eu acho que eu fiz algum nível de dissociação. Entendi. Tanto que, cara, eu encontro alguns amigos meus de infância, e eu tenho vários amigos de infância, assim, e eles contam várias histórias em que nós estávamos juntos, eu não lembro de nada. De nada. É como se eu não tivesse vivido aquilo, provavelmente por ter feito essa dissociação para me proteger, entendeu? Entendi. Um pouco um resumo, assim. Entendi, cara. E aí veio a parte ali isso até os 18 anos ali. Isso até uns 16, 17. Quando eu tenho 16 ou 17 anos, eu sofro um acidente também grave, um acidente mesmo, que me deixou hospitalizado por 1 mês. Caramba. E sem andar por quase 5 meses. Juntou tudo meio que nessa época. Esse acidente também me salvou também, porque eu estava precisando me reinventar e eu não tinha forças, porque eu estava fragilizado e o meu meio social me fragilizava. E quando eu fiquei convalescendo durante esse tempo todo, o meu encontro com a literatura, que tinha começado 1 ou 2 anos antes, assim, ele encontrou uma situação propícia, porque eu fiquei ali isolado de todo mundo,
Então eu radicalizei ali o meu encontro com a literatura. Nesse processo eu entendi que tinha elementos na minha vida que estavam me fragilizando e que eu deveria renunciar a eles. Ok. Então renunciei a certos modos de viver, renunciei a muitas amizades e me refundei sozinho, assim, sozinho. E eu me lembro, cara, eu me lembro com uma clareza enorme, assim, de todo esse processo, mas sobretudo da saída desse processo, sabe? Eu me lembro um dia eu descendo a ladeira de casa, assim, com o sol nas minhas costas, e eu me sentindo pela primeira vez muito forte e muito livre, com a vida pela frente, Coisa, e não com a vida pra baixo, como eu me sentia antes, entendeu? Sim. E essa é uma memória que você tem muito viva. Importante, né, cara? Uma memória muito viva. Você acha que quem tem... Não sei se eu posso colocar dessa forma. A gente tem muitos amigos em comuns. E uma dessas amigas, que é uma amiga querida que eu tenho, cara, falou comigo assim, pô... Ela falou assim, pô, o Chico quase morreu, cara. Eu acho que ela estava se referindo a esse acidente. É esse, né? É, sim. E foi isso mesmo? Foi isso mesmo. Eu levei um tiro. Caramba. Uma bala perdida. Meio perdida, assim. Pô, eu não sabia disso, Chico. É uma história pública? É uma história pública. É uma história que eu não gosto muito de contar, porque ela é meio mal contada. Porque eu tava com amigos em Niterói, no Rio de Janeiro. Isso faz muito tempo. Eu tô com 48 anos, né? Então foi há 31 anos atrás. Sim. E na época não tinha celular, não tinha nada. Sim. Eu estava no carro de um amigo meu, nós éramos 7 ou 8, estávamos em 2 carros, e nós nos perdemos na volta. E aí essa coisa do Rio de Janeiro, assim, sem querer, a gente entrou numa favela, e aí nessa favela eu tomei um tiro, assim, que eu não era nem, sei lá, não era, eu não entendo o que aconteceu, não sei o que aconteceu, entendeu? Mas foi isso, estourou a minha perna, aquela coisa toda, assim, foi isso, foi grave. Caramba. Eu não consigo nem imaginar. A gente tinha um amigo em BH que aconteceu isso com ele, assim, BH tinha muito, não sei se o Rio teve isso, assim, tinha muitos grupinhos da Zona Sul, dos homens como eu, né, brancos, héteros, não sei o que se juntavam ali pra fazer confusão, né, cara? Sim. E numa dessas confusões, esse menino tomou um tiro, a gente não sabe de onde veio, não sabe quem deu, não sabe se, sabe assim, parou no hospital, ele era namorado de uma grande amiga nossa, o Pedro e a Cacau, e foi incrível, foi assim, incrível como que ele também teve essa coisa de falar, não, agora a vida vai ser outra coisa, né? Eu acho que uma das coisas assim que eu acho que a vida exige e proporciona, é claro que isso, como todo o resto, depende também de condições materiais, objetivas e tal, mas é você ser capaz de lidar com o que a gente poderia chamar de dialéticas, por meio das quais você pega um movimento negativo e se apropria desse movimento, pega a energia dele e transforma isso em um movimento existencialmente positivo. É um pouco assim como um judô existencial. O judô é um esporte que eu admiro especialmente, porque o judô ele tem isso que eu estou chamando de uma dialética, né? Você pode se aproveitar do movimento do adversário contra você e invertê-lo em seu favor, né? Entendi. Então isso é uma coisa que isso tem muito a ver com a filosofia do Nietzsche, assim, pelo menos com a leitura que eu faço, assim. Tem muito isso no Nietzsche, assim, você fazer esses movimentos em que você transforma uma dificuldade em uma coisa positiva, ou é capaz de interpretar alguma coisa que normalmente é interpretado de uma forma negativa como de uma perspectiva positiva. A questão da saúde da doença no Nietzsche, por exemplo, é bem interessante, assim.